Boa tarde, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Paz do Senhor Jesus a cada um de vocês. Espero que vocês estejam bem. Aqui quem está falando é a Adriana, criadora de conteúdo aqui do canal Viva Arte Ateliê. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Hoje eu vim com um assunto um pouquinho diferente. Meninas, eu estava decidida a desistir. Decidi de gravar vídeo, de ficar só com o meu crochê, sabe? Porque só que eu não conseguia entender o porquê que eu ando esse ano de 2025, meninas, tão desanimada, tão sem vontade, sabe, para gravar. E era uma coisa assim que eu gostava tanto, levar a palavra do Senhor, né? Em janeiro eu tinha conseguido a monetização, né? Tinha conseguido as 4.000 horas, eu tava tão feliz, tão faceira. E dali em diante começou a... Como é que eu vou explicar? Nem eu consigo entender direito o que aconteceu, tá? Porque assim, eu comecei a postar menos vídeos, eu comecei a falar menos de Deus, né? Quem me acompanhou nesse período sabe. Eu perdi totalmente o foco, sabe? E sem entender e sem conseguir resolver isso, sabe? A superar isso. Então eu me sentia melhor, então eu vinha, gravava um vídeo, conseguia falar bem, conseguia ter uma sequência ali de alguns dias. E aí vinha, batia novamente eu não sei explicar, tá? O que foi, o porquê que eu me senti assim, tá? Até ontem eu fazer uma devocional. Meninas, não foi só em relação a aqui no canal, tá? Foi em relação à minha vida pessoal. Eu, sabe assim, eu teve tempos que eu não conseguia ler a Bíblia, fazer meu devocional. Eu começava bem e vinha alguma coisa e me tirava aquele foco, né? Então, assim, uma coisa eu consegui entender ontem também. Foi muito espiritual. Por quê? Porque o inimigo, ele não quer que a gente faça o bem, né, para outras pessoas. O inimigo, ele não quer que a gente leve a palavra de Deus, né? E era uma coisa que eu vinha fazendo. Então, assim, ele acabou, né, conseguindo uma brecha na minha vida para que o desânimo tomasse conta de mim e eu não consegui fazer o vídeo como eu fazia, tá? E não tenho vergonha de falar pra vocês, tá? E realmente, assim, ó, eu não tinha vontade de fazer nada relacionado ao YouTube. Sinceramente, assim, eu fico triste, sabe, de falar, porque era uma coisa, assim, que Deus me mostrou, né? Que era pra mim abrir esse canal, né? Falar de coisas que eu amo, que é primeiramente a Deus, né? E esse trabalho que a gente faz com tanto amor, com tanto carinho, né? Eu tô com uma pilha de crochê aqui no lado, gurias, depois eu vou mostrar pra vocês que eu tenho que arrematar. Então, assim, o inimigo, ele coloca obstáculos. E eu fico triste porque eu levei muito tempo pra entender, né, que eu não, como é que eu vou dizer? Eu não tô sozinha. Primeiramente, Deus tá comigo. Segundo, tem muitos de vocês que torcem por mim, né? Então, assim, no sábado veio uma mensagem para mim do Google AdSense, né? Que em um mês eu vou perder a monetização. Até mesmo porque as horas caíram para 2.000 e pouco, gurias. Porque, tipo assim, eu não busquei, eu não
eu não interagia, eu simplesmente não conseguia, sabe? Era mais forte do que eu, era mais, não sei explicar, tá? E tanto é que eu não entrava em grupos, eu não conseguia. Ai, desculpa, meninas. Interagir como eu interagi ano passado. Então, assim, eu sei que é uma batalha espiritual, porque o inimigo, ele não quer. Ele nunca quer o nosso bem-estar, o nosso... E principalmente quando a gente leva a palavra, quando a gente leva Deus, quando a gente leva Jesus a outras pessoas. O inimigo não quer isso. E ontem, fazendo meu devocional, e eu tava certa, por isso que hoje eu ia gravar o vídeo desistindo. Desistindo do canal. E aí, Deus, ele é tão bom que ele nos encoraja a seguir. Ele nos mostra que com ele a gente pode vencer. Então, assim, eu sei que nesse um mês que o Google AdSense me deu, né, eu não vou conseguir as 4.000 horas, porque são 2.000 horas, e aí contas que cai. Mas, assim, ó, eu não tô preocupada com isso, mas, né, eu vim dizer pra vocês que, primeiramente, pedir desculpa de verdade, assim, por não ter acompanhado vocês, né, por não ter gravado os vídeos certos, né? Então, assim, mas eu quero dizer que ontem, gurias, quando eu tava fazendo esse devocional, deixa eu até pegar ele aqui que eu vou ler pra vocês, tá? Então, assim, Deus dá bons dons, né? Deus dá dons bons, isso mesmo, meninas, tá? E aí aqui eu vi que Deus tem um propósito. Ele tem um propósito, sim. E eu não vou desistir, gurias. Eu não vou. Porque eu não vou dar o braço a torcer pro inimigo. Não, Deus tá comigo e eu vou vencer, né? Foi um momento difícil, foi um ano difícil, foi. Aconteceram algumas coisas que, né, pessoais, assim, que não vem o caso e que me desestabilizou de uma maneira muito grande, né? Mas o mais maravilhoso disso tudo é que Deus sempre nos dá a mão e Ele sempre, né, nos ajuda, né, a nos levantar, a seguir em frente, tá? Então, assim, eu quero deixar aqui, gurias, antes de ler o devocional, que mesmo que você esteja passando por algum momento difícil, não desista. Porque se o inimigo tá fazendo de tudo para tu desistir, é porque tu tá no caminho certo. Tu só tem luta se tu tiver no caminho certo. O inimigo, ele não vai interferir se tu estiver fora da linha do Senhor, sem estar no caminho certo do Senhor. E se a gente passa por isso, é porque a gente está no caminho certo e Deus está conosco. Então, assim, eu tenho muito, muito, muito a agradecer a cada um de vocês que se preocupa, que, né, eu deixei muita gente preocupada e eu peço desculpas, não foi intencionalmente, mas eu creio que a vitória, ela é certa. Depois de uma noite de choro, pela manhã vem alegria, né? Então, gurias, eu quero compartilhar com vocês, tá? Hoje eu não vou mostrar crochê, mas não vou mostrar crochê finalizado, foi meio que um desabafo mesmo, tá? E
E para dizer para vocês, tá, que em meio às lutas, né, a vitória com o Senhor, ela é sempre certa. Então, vamos seguir em frente com fé, que tudo vai dar certo. Então, o nosso versículo hoje está em Romanos 15:5, que diz assim, que Deus que é quem dá paciência e coragem, ajuda vocês a viverem bem uns com os outros, segundo o exemplo de Cristo Jesus. E aí o devocional, né, o título é Deus dá dons bons. Há épocas em nossas vidas em que ficamos muito desanimados do que encorajados. É inevitável que todos nós passemos por estes momentos e muitas vezes é diante de um luto insuperável ou de experiências negativas que isso acontece. Mas em Romanos 15:5 nos lembra que há 3 coisas que Deus dá àqueles que creem em Jesus. A primeira é que Deus dá perseverança. Quando começamos a nos cansar de fazer coisas boas ou de vivermos nossa vida para Deus, muitas vezes é porque estamos vivendo com motivação errada. A verdadeira motivação vem de viver para Deus, não para nós mesmos. É Deus quem nos dá resistência por meio do Espírito Santo, para fazermos boas escolhas e vivermos para Ele. A verdadeira motivação, eu já ia repetir aqui, meninas, desculpa. A segunda que Deus nos dá é encorajamento. Em épocas de desânimo, quando nos sentimos decepcionados pelas pessoas, Deus nos dá encorajamento duradouro. Ele nos lembra que somos amados. Ele lembra que estamos sendo transformados. Não precisamos lutar por aprovação ou aceitação, porque já somos filhos e filhas de Deus. A terceira coisa que podemos fazer, orar, para que Deus nos dê unidade de espírito para uns com os outros. Isso significa que consideramos os outros como Jesus os considera. Em vez de ver suas falhas ou erros, nós os vemos como pessoas amadas e cuidadas por Deus. Devemos trabalhar para a unidade uns com os outros em vez de divisão. Todas estas 3 coisas são dignas de dedicarmos tempo em oração, pedindo a Deus perseverança, encorajamento e unidade uns para com os outros. Se você está se sentindo cansado e quer desistir, peça a Deus paciência para continuar fazendo bem aos que estão ao seu redor. Se você está se sentindo desanimado e abatido, peça a Deus o encorajamento que só Ele pode dar. E acima de tudo, peça a Deus pelo mesmo coração e mente de Jesus, que nos une como um ao invés de dividir. E a oração, meninas. Deus, obrigado por amar e servir o seu povo, porque quero viver uma vida que o honre. Por favor, dê-me a mesma atitude mental que o Senhor. Ajuda-me a amar e servir seu povo. Dê-me oportunidade todos os dias para expressar o seu amor aos outros. Ajuda-me a sair do meu caminho para servir aqueles ao meu redor. Em nome de Jesus, amém. Então, assim, esse devocional de ontem falou muito comigo, gurias, porque eu tinha realmente decidido encerrar por aqui, tá? Porque, como eu disse para vocês, eu não tava me sentindo bem, não tava conseguindo, eu tava me sentindo desanimada, sabe? Eu não tinha mais coragem de seguir,
né? E aí vem esse devocional e me mostra que com Deus, sim, ele me dá, ele me encoraja a seguir em frente. Porque o propósito dele é levar o amor dele a outras pessoas, levar o bem quem está ao meu redor. E quando eu falo está ao meu redor, eu não falo ao meu redor aqui, tá? Mas ao meu redor, a cada um que vê um vídeo. Então, assim, Deus, ele é tão maravilhoso, né? Toda honra, toda glória a ele. Então, eu vou seguir sim, vou seguir firme, né? Tô com um propósito grande aqui. E eu sei que eu vou vencer, né? Porque ele nos dá essa certeza. E como eu disse antes, se o inimigo tá trabalhando para me tirar do caminho dele, ele não vai conseguir. Porque Deus é maior. E pelo sangue de Jesus, que foi derramado lá na cruz, a vitória, ela é certa, né? E eu tô feliz, né? Peço desculpa por eu ter me emocionado aqui, gurias, mas eu tô feliz por continuar dividindo com vocês. Não somente, né, a palavra, mas o carinho, o amor que eu tenho por cada um de vocês. Vocês são muito especiais para mim, muito mesmo. Cada um de vocês, né, que olha o meu vídeo, amigas que eu fiz através da plataforma. Gente, é bênção de Deus na minha vida. Aí me diz, como é que tu vai parar, Adriana? Né? Não pode, não. E eu não vou, meninas, tá? Não vou, porque Deus está comigo, vocês estão comigo e tudo vai dar certo, tá bem? Deixa eu lá socorrer, que eu acho que tem um cachorrinho na estrada lá, que acho que machucaram, meninas, tá? Mas quero deixar vocês aqui com a certeza de que quarta eu tô de volta, gurias. Grande beijo, fiquem com Deus, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, o lar de vocês, a família de vocês, tá bem? Grande beijo, fui!